Olá, meu nome é Adroan. Essa é a minha apresentação sobre microserviços para a matéria de engenharia de software baseado em serviço. Bom, o que é um microserviço? A arquitetura de microserviços é uma abordagem que consiste em pequenos serviços independentes que se comunicam através de APIs. O software que tem uma arquitetura baseada em microserviços ele possui vários pontos integrados que são pontos isolados e muitas vezes eles nem compartilham código, somente informações. Ou seja, não há uma necessidade também de compartilhar tecnologia, biblioteca, estruturas, pois são desenvolvidos separadamente. Já diferente do software monolítico, que muitas vezes ele é totalmente integrado e enraizado em uma tecnologia, em algumas bibliotecas, e também ele depende de uma estrutura muito bem desenvolvida, já que todas as partes do software vão depender dessa estrutura. Bom, aqui listamos algumas vantagens, como a agilidade, já que os microserviços são implantados de forma independente, é muito mais fácil gerenciar a correção de bugs e o lançamento de novos recursos, diferente já de aplicativos tradicionais, onde quando um bug é encontrado em uma parte desse aplicativo, ele pode bloquear todo o aplicativo, diferente já dos microserviços que quando se encontra-se um bug em um microserviço, ele pode não afetar todo o software como um todo, mas sim só nos serviços que dependem dele. Bom, outra vantagem é as equipes pequenas, que como ele é um software relativamente simples, uma equipe pequena é o suficiente para criar, testar e implantar esse serviço. Isso promovendo também uma agilidade. Além disso, outra vantagem é a base de código pequena, onde que ao contrário de um aplicativo monolítico que tem uma tendência de gerar muitas dependências e ele ficar todo entrelaçado, isso acaba gerando que quando vai ter que adicionar alguma coisa nova ou mudar certas regiões do código, ele teria que ser mexido em vários lugares ou muitas vezes até é impossível de se adicionar novas atualizações. Isso completamente diferente dos microserviços, onde a atualização de um microserviço, que é uma pequena parte desse código, é muito mais tranquila de se fazer. Uma combinação de tecnologias, que a equipe pode escolher a tecnologia mais adequada para o serviço, com base na experiência ou no que pretende se desenvolver. Um isolamento de falha em um microserviço, isso é uma grande vantagem, porque como ele é algo independente, ele somente o microserviço se torna disponível, sendo que ele não interrompe a aplicação inteira. Ele possui uma grande escalabilidade, porque ele pode escolher em serviços que dependem muito de processamento, mais recursos no caso, ele escala horizontalmente somente essa parte desse serviço, não dando a necessidade de escalar o software inteiro. Outra vantagem é o isolamento de dados, que é muito mais fácil atualizar, porque cada microserviço muitas vezes possui suas informações. E é muito mais fácil atualizar essas informações, esse banco de dados, já que, ao contrário do aplicativo monolítico, que muitas vezes tornam muito difíceis as atualizações de esquema, devido a ser muito enraizado e gerar muitas dependências dentro do banco. Bom, aqui temos alguns desafios da implantação dos microserviços, que é a complexidade. A complexidade de um microserviço por si só, ela é relativamente simples. Porém, toda a estrutura gerada quando você adiciona vários microserviços, isso tem que ser uma estrutura muito bem desenvolvida, o que acaba gerando uma certa complexidade. Desenvolvimento e teste. Escrever um pequeno serviço que precise de integração com outros serviços de suas informações, no caso, ela tem uma pegada uma abordagem diferente já de um aplicativo monolítico. E certas ferramentas existentes, elas não são projetadas para funcionar com essa dependência de serviços, dependências de informações, o que pode tornar a refatoração desse código um pouco mais difícil. E também é um outro desafio é o teste, o próprio teste, porque tipo testar as dependências desse serviço justamente quando o software ele acaba se tornando maior, ela é complicada, porque existem muitos testes e isso pode acabar gerando uma grande complexidade. Bom, quando você adiciona vários serviços rodando em uma rede, as dependências de informações dele, o tráfego de informações entre os microserviços, pode ocasionar em uma grande latência ou até mesmo no congestionamento de rede,
devido ao fato do grande tráfego de informações entre esses microserviços, que acaba gerando o travamento do aplicativo ou a lentidão. Isso para o usuário não seria nada bom. Para isso, é necessário o desenvolvimento de APIs cuidadosamente, para que não exija muito da rede e mesmo assim consiga enviar as informações necessárias para o usuário ou para os outros microserviços. O desafio é a integridade dos dados. Como cada microserviço é responsável pela própria persistência, é necessário que cada microserviço tenha que ser seus padrões de segurança. O gerenciamento, que mesmo que os microserviços sejam independentes, algumas necessidades de informações têm que ser padronizadas, muitas vezes também como os registros de log. E o grande desafio é o controle de versão, já que as atualizações de um microserviço não devem interromper nos outros serviços. Dessa forma, quando vários serviços podem ser atualizados a qualquer momento, porém o software não pode ser separado e também não pode gerar um problema de compatibilidade entre os serviços.